Fala aí galera, beleza? Olha, tem umas paradas bem estranhas rolando no mundo e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Eu acredito que nós estamos muito próximos de viver o evento mais importante e mais impactante da história da humanidade, que vai marcar de uma vez por todas o fim do mundo como nós conhecemos, o fim do capitalismo, o fim das liberdades de expressão e o fim da liberdade religiosa, que são coisas muito importantes para que o homem viva com o mínimo de qualidade possível. E você vai entender por que eu estou falando isso aqui. Se você está curtindo esse canal, se você gosta das coisas que a gente fala aqui, considere se inscrever, deixa o like aqui, mas vamos direto pro vídeo porque o assunto de hoje é muito importante. Eu acredito numa parada que eu não sei se você que está assistindo esse vídeo acredita. Eu sempre ouvi das pessoas que um dia a igreja seria arrebatada. O Jesus vai voltar e todo mundo vai desaparecer. O que que marca esse evento? Por que esse evento vai acontecer? O que vai acontecer com o mundo? E por muito tempo eu bati cabeça achando que eu precisava ser um cara correto e que eu não podia pecar e que eu tinha que andar na linha sempre, todo dia e ficar pedindo perdão de Deus para que Deus tivesse piedade de mim e não me abandonasse nessa terra no dia que ele voltasse, no dia que ele viesse buscar a igreja. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma compreensão diferente. Se você acredita em Jesus, se você acredita que ele veio no mundo, que ele morreu numa cruz e que ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, basicamente você já tem a salvação nesse dia, que é o dia do arrebatamento. E por que que isso vai acontecer? Tá? Se vocês lembram de uma história, teve um cara chamado Noé, uma história bíblica muito antiga. Noé passou 120 anos dizendo para todo mundo o seguinte: galera, olha, vai vir um dilúvio, vai destruir tudo. Se eu fosse vocês, eu entrava aqui na arca comigo e tal. Mas ninguém deu ouvidos para ele. Tava todo mundo muito feliz e muito preocupado vivendo as coisas que esse mundo tem para oferecer. Coisas da carne, coisas que não têm relação com Deus. E aí, num determinado momento, Deus mandou o dilúvio, só Noé e sua família estavam dentro da arca, e toda a terra foi lavada de todo aquele pecado, de toda aquela sujeira que havia ali na época. Mas aos justos foi dada a oportunidade de serem salvos porque eles ouviram e creram na voz de Deus. Imagina Noé naquela época, para a população inteira, devia ser um louco, um lunático. Imagina um cara construindo uma arca para botar um monte de animal. Deve ser um maluco. E da mesma forma, esse vídeo aqui para você pode não estar fazendo sentido nenhum. Você ouvindo um cara de 24 anos falando que daqui a pouco Jesus vai voltar e que pode ser que o nosso mundo passe por uma grande mudança. O que vai acontecer? Você pode me olhar como um lunático ou minimamente procurar ter temor no seu coração e falar: cara, será que isso que esse cara aqui está falando faz algum sentido? Bom, a Bíblia é um livro que se cumpre e talvez você não acredite nisso, então eu recomendo que você abra sua Bíblia, se você tiver uma, lá em Mateus, no capítulo 24, porque num belo dia Jesus estava conversando com os discípulos e aí os discípulos viraram para ele e falaram bem assim: olha, diz pra gente quando é que vão acontecer essas coisas, quando é que tu vai voltar, quais vão ser os sinais dos tempos para que a gente fique atento e naquele dia a gente esteja preparado para que a gente seja salvo, para que a gente seja levado aos céus junto com o Senhor. E aí ele fala assim, ó, olha, que ninguém vos engane. Em primeiro lugar, que ninguém diga que eles são Cristo, porque o Cristo, vocês sabem quem são, que sou eu, Jesus. Certamente vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Mas não se assustem, porque é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. A gente já vive guerra desde sempre, mas as guerras têm se intensificado cada vez mais. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu acredito que essa guerra da Rússia e da Ucrânia tende a se intensificar e piorar ainda mais. Porque o que a gente está vendo são testes de bombas acontecendo sucessivamente dentro do território ucraniano, enquanto o presidente lá está dando entrevista, tudo bacana. Aquilo ali, galera, é mais do que um teatro, é mais do que algo para que a gente fique assustado. Aquilo ali é a clara evidência de que hoje nós temos uma força
operando no mundo, que ela é muito má. Porque não tem hoje no mundo um ser humano que seja capaz de se levantar e agir contra a destreza de Vladimir Putin, porque eles querem evitar uma guerra nuclear. Imagina as consequências que uma guerra nuclear não seriam capazes de trazer para a nossa vida. Diversas, milhares de pessoas morreriam só com o calor das bombas. Outras ainda ficariam extremamente prejudicadas por causa da fumaça e da radiação que seria espalhada pelo mundo. A gente está vivendo hoje muito próximo a um momento em que potências mundiais são capazes de destruir o mundo, literalmente. Como fala o Apocalipse, mas aqui Jesus está dizendo que a gente não precisa se preocupar, porque ainda não é o fim. Porquanto, então logo em seguida disso, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Realmente é um cenário apocalíptico que ele está descrevendo aqui. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quando ele fala aqui para os discípulos, entenda que os discípulos eram judeus. Eles eram da região da Judéia. Então ele não está falando aqui do povo em geral que não é judeu, tá? Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você não é judeu. E aí ele continua aqui dando uma série de fatos que vão corroborar para o dia da volta de Jesus. Só que a gente precisa entender que existem dois eventos, tá? O primeiro deles é o arrebatamento da igreja. Se você entendeu a ideia de Noé, antes da terra ser destruída, antes da terra passar por uma devastação total, em que ela seria lavada de todo o pecado, de toda a sujeira, de toda aquela bagunça, ele se preocupou com aquela pequena família, que era uma família justa aos olhos de Deus. E aí ele foi lá e falou, olha, você vai ser o meu usado, você vai para dentro da arca para que eu possa lavar essa civilização. Eu não faço a mínima ideia de como é que era a civilização antes, mas provavelmente era bem zoada. E aí Deus vai lá e lava a terra. Se você compreendeu essa metáfora de Noé, significa dizer que Deus ele se preocupa em salvar os justos. Ele se preocupa em salvar aqueles que acreditam nele de todo o coração, que para o mundo são loucos, que para o mundo são lunáticos, mas que para ele são os santos. Para ele são aqueles que são as ovelhas do seu rebanho e ouvem a voz do pastor. Então, se você está assistindo esse vídeo e está compreendendo o que eu estou falando, se você crê em Jesus de todo o coração, no dia do arrebatamento da igreja, ele vai te levar também. A partir deste evento, a gente vai ter mudanças muito grandes no mundo. E eu acredito que a gente está próximo de viver isso, porque o avanço russo na Ucrânia tem sido algo devastador. Se vocês assistirem os vídeos que vêm do Telegram, que tem lá, tem um canal que eu recomendo para vocês que é Hoje no Mundo Militar, você vai entender que o poder militar desses caras é muito grande. Imagina se, por um acaso, a gente tem aí um evento catastrófico como uma bomba nuclear sendo lançada no mundo. E as pessoas simplesmente desaparecendo exatamente nesse momento. Imagina o caos que vai ficar esse mundo. Eu torço para que eu e você não estejamos mais presentes aqui, mas eu gostaria de pedir que, se você acredita nesse evento, se você acha que essa parada aí realmente vai rolar e que a cada minuto que passa parece que a gente está mais próximo disso, deixa aqui nos comentários, porque eu tô sentindo que a gente precisa falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Considere se inscrever aqui, deixa aí o sininho ativado para quando eu postar mais vídeos você ficar ligado no que a gente vai falar aqui. Queria muito compartilhar esse pensamento com vocês porque, cara, são muitos os sinais, são muitos. Eu tô assim impressionado. Assistam lá os vídeos do Hoje no Mundo Militar que vocês vão entender o que eu tô falando. Tamo junto, fui!